Queria ler com você um texto que está em Gênesis capítulo 5, do versículo 21 ao 24, que diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porque Deus o tomou. Após a queda do ser humano, fruto da desobediência do primeiro casal, o homem não mais desfrutava das bênçãos e da presença de Deus, conforme se vê em Gênesis capítulo 3, do 22 ao 23. Então declarou o Senhor Deus: Eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda sua mão e tome do fruto da árvore da vida, e comendo-o possa viver para sempre. Por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. A humanidade passou a viver conforme seu próprio entendimento, mas sempre inclinada à prática do mal. Isso fez com que a corrupção fosse gradativamente aumentando e a maldade atingisse níveis que entristeceram o Criador. Por isso, em Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz: Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Em meio a essas gerações perversas, alheias a Deus, surge um neto de Adão, chamado Enos, o qual a Bíblia relata como alguém que começou a invocar o nome do Senhor, ou seja, alguém que começou a promover cultos públicos em adoração, em louvor ao Senhor. Interessante destacar que o significado do nome Enos, Enosh, no hebraico, é homem, ou ser humano. Logo, é como se o ser humano acordasse de seu sono e desejasse recuperar sua condição junto ao Criador. Em Gênesis capítulo 4, versículo 26 diz: Sete foi pai e deu a seu filho o nome de Enos, que foi o primeiro a proclamar o nome de Yahvé. 387 anos após o nascimento de Enos, nasce seu tataraneto, chamado Enoque, o qual fazia parte da 7ª geração depois de Adão. Este era da descendência de Sete, filho que substituiu Abel depois de sua morte. O significado do nome Enoque é iniciado, dedicado ou consagrado. Naquela época, fruto da longevidade do ser humano, alguns homens viviam mais de 900 anos. Assim, Adão atingiu a idade de 930 anos. Isso permitiu que Enoque convivesse com Adão por 308 anos. Talvez Enoque, ao participar dos cultos públicos, se deleitasse ao ouvir as histórias contadas por Adão, de quando este andava com Deus no Éden. Relatos sobre sua majestosa aparência ou sobre a paz que irradiava de sua presença, ou sobre os ensinamentos de Deus, cheios de sabedoria e verdade. Quem sabe todas essas coisas despertaram naquele jovem chamado Enoque, e que era apaixonado ouvinte, um desejo profundo de conhecer seu Criador pessoalmente, e não mais apenas ouvir histórias a seu respeito. Em Gênesis 3, do versículo 8 ao 9, diz: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Abraão e disse-lhe: Onde estás? Aos 65 anos de idade, Enoque tem um filho chamado Matusalém. A partir desse momento, sua vida muda radicalmente. E o relato bíblico nos diz que ele passa a andar com Deus. E isto por 300 anos. Em seguida, Deus o toma para si, simplesmente o arrebatando. Matusalém significa homem do dardo, homem da lança, ou ainda significa sua morte trará juízo. Ao mesclar esses significados, temos o dardo que, quando cravar na terra ou morrer, trará juízo. Talvez para trazer justiça ao sangue dos justos que estava sendo derramado sobre a terra desde a morte de Abel.
Surpreendentemente, Matusalém morre no ano exato que o dilúvio veio sobre a terra. Ou seja, efetivamente, sua morte trouxe juízo ao mundo. Logo, o nascimento de Matusalém foi um comunicado profético do juízo que se aproximava. Enoque provavelmente compreendeu isso e tomou a decisão mais importante da sua vida. Resolveu buscar a Deus e conhecê-lo profundamente. Ou seja, decidiu andar com ele. Um bisneto de Enoque chamado Noé, que significa descanso, 10ª geração depois de Adão. Ao nascer, recebe profecia do seu pai, dizendo que ele traria consolo do sofrimento causado pela maldição da terra. Ele anda com Deus e se destaca como um homem justo no meio de sua perversa geração, e sendo assim, salvo da destruição causada pelo dilúvio. Como está em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Era um homem justo e perfeito em suas gerações, e andava com Deus. Cerca de 300 anos após o dilúvio, surge um homem chamado Abraão, que era a 20ª geração depois de Adão, o qual recebe a orientação de Deus para que também andasse na sua presença, assim como está em Gênesis capítulo 17, versículo 1. Quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: Eu sou o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê íntegro. Percebe-se que aqueles que andam com Deus se tornam referência para o mundo caído, sendo individualmente ou tipificando um povo, dignos de salvação e livramento. Jesus cita os dias de Noé para alertar sobre sua segunda vinda e juízo, assim como está em Lucas capítulo 17, versículo 26 e 27, que diz assim: como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Jesus cita indiretamente os dias de Abraão, fazendo menção a Ló como um período semelhante ao que se desenvolveria nos últimos dias. Interessante que Deus pessoalmente anuncia a Abraão sobre o iminente juízo que viria sobre Sodoma e Gomorra, permitindo que o próprio Adão intercedesse pelos justos daquelas cidades. Assim como está em Lucas capítulo 17, versículo 28 ao 30, que diz: como também da mesma forma aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. E em Gênesis capítulo 18, versículo 17, então o Senhor falou consigo mesmo: ocultarei de Abraão o que planejo realizar. Assim também Deus revelou a Enoque sobre a segunda vinda de Cristo e o consequente juízo dos últimos dias. Pois em Judas capítulo 1, versículo 14 e 15 diz assim: e destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Certo é que haverá um momento no qual Deus, através de seu Filho, trará juízo sobre todo o pecado, e isto ocorrerá quando o nível de pecado alcançar níveis que cheguem aos céus. Porém, a nossa esperança é que, antes das catástrofes que virão, os justos serão poupados. Como está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Enoque desenvolveu um relacionamento profundo com Deus, o qual provavelmente começou com admiração e respeito, mas com o passar do tempo se transformou em puro amor. Acredito que este sentimento de amor foi se intensificando, até o ponto de fazer doer o coração de Enoque, sendo um misto de saudade, vontade de estar perto e dependência.
assim como o corpo precisa do ar para poder viver. Podemos citar também esse sentimento como semelhante ao que ocorre com um casal de namorados, que de tanto se amar e não suportar mais a distância um do outro, se casam. Deus, após 300 anos de amor mútuo com Enoque, pode ter bradado dos céus, dizendo: já chega, Enoque, venha para junto de mim. A semelhança de como Jesus bradou ao seu amigo que estava separado dele por causa da morte, dizendo: Lázaro, vem para fora. Às vezes nos perguntamos como pode a matéria, sendo mais pesada que o ar, quebrar as leis da gravidade e subir aos céus de forma abrupta e violenta. Assim, pois, será o arrebatamento da igreja, quando esta for ao encontro de Cristo nos ares. Logo, aqueles que amam a Cristo e que anseiam estar junto a Ele, não poderão resistir ao brado de amor do noivo. Como lados opostos de um ímã que se atraem mutuamente, nada poderá impedir que a noiva se una ao noivo, que por tanto tempo mantiveram um relacionamento de amor. Você pode se perguntar: quem estará apto a se encontrar com Cristo nos ares? Aí a resposta é: somente aquele que anda com Deus. Por isso, talvez que está escrito lá em 1 João capítulo 2, versículo 6, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou.